Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, o líder de longa data da Agência Judaica, sob o mandato britânico da Palestina, proclamou a criação do Estado de Israel. Ben-Gurion havia sido um defensor do Plano das Nações Unidas de 1947 para a partilha do mandato em dois estados distintos, um judeu e outro muçulmano. Mas, após o plano enfrentar forte oposição, a Agência Judaica decidiu agir de forma independente em 1948. Ben-Gurion lideraria Israel durante a maior parte dos 15 anos seguintes. Quem era ele e de onde ele veio? E como ele acabou se tornando o líder da comunidade judaica em 1948? Esta é a história de David Ben-Gurion, o pai de Israel moderno. O homem conhecido na história como David Ben-Gurion nasceu como David Grum em 16 de outubro de 1886 na cidade de Puansk, no centro da Polônia. Na época, parte da Polônia do Congresso, um território integrante do Império Russo. Seu pai era Avigdor Grum, um advogado que ajudava os camponeses a escrever pedidos e petições para o tribunal local. Um trabalho que o fez se tornar um membro respeitado da comunidade judaica e uma figura conhecida entre as autoridades russas e polonesas. Avigdor era profundamente comprometido com sua fé judaica e apoiava a organização proto-sionista de Aved Zion, ou Amantes de Sião, que incentivava a imigração judaica para as terras ao redor do que hoje é Israel e Palestina, que na época eram várias províncias do Império Otomano no final do século XIX. Quando jovem, Avigdor se casou com Scheindel Breutmann, uma prima distante e filha de um proprietário de terras, que deu ao casal 2 casas como dote. Scheindel teve 11 filhos, dos quais 6 morreram ainda jovens, incluindo o irmão gêmeo de David. A própria Scheindel morreu em 1897 após um parto em que o bebê nasceu morto, quando David tinha 11 anos de idade. Os judeus de Puonsk representavam mais da metade da população da cidade, que tinha 8.000 habitantes no final do século XIX. As partilhas da Polônia. Um século antes, entre meados da década de 1770 e meados da década de 1790, milhões de judeus poloneses e lituanos tornaram-se súditos russos. A maioria foi impedida de se mudar para o leste, para além dela. Uma região conhecida como Zona de Residência, na fronteira ocidental do Império, que se estendia da Lituânia e Letônia, no norte, até a Ucrânia, no sul. Embora a maioria dos judeus em Puonsk fossem artesãos pobres, a cidade destacava-se como centro de estudos religiosos. Apesar de sua linhagem sem destaque, os Grum faziam parte do pequeno grupo de intelectuais da classe média que discutiam questões religiosas e políticas. No final do século XIX, quando as comunidades judaicas na Europa Oriental eram cada vez mais alvo de pogroms, a opinião judaica estava dividida entre vários movimentos políticos. Líderes judeus buscavam mais autonomia cultural na zona de residência. Outros esperavam melhorar a vida das comunidades judaicas apoiando movimentos socialistas. Ainda mais pessoas se juntaram ao êxodo contemporâneo de milhões de europeus para as Américas. Enquanto um pequeno grupo de intelectuais apoiava planos para deixar a Europa e estabelecer um Estado judeu no Levante. Durante o declínio do Império Otomano, parecia possível que novos países surgissem de seu território. O objetivo era reunir os inúmeros judeus que haviam sido espalhados pela Europa, norte da África e Oriente Médio como resultado da diáspora judaica. E perseguição por grupos como os romanos na antiguidade e criar um novo Israel. A luta para criar esse Estado seria o pano de fundo de toda a vida de David Ben-Gurion. David Grum era uma criança pequena e doente e recebia cuidados e atenção especiais de sua mãe.
O jovem era inteligente e introvertido, e a morte de Scheindel em 1897 teve um impacto traumático em sua infância. Isso o fez se isolar ainda mais nos livros. Ele se lembrava de ter aprendido a falar hebraico com seu avô, Zvi Aryeh Grum, uma habilidade incomum, já que, embora o hebraico escrito fosse uma língua literária popular, a maioria dos judeus europeus só falava Yiddish. Ele começou sua educação formal aos 5 anos de idade, antes de frequentar uma escola religiosa judaica alguns anos depois. Embora não tivesse interesse em se tornar um estudioso religioso, David estava cada vez mais envolvido no movimento Rovavetzion de seu pai durante a adolescência. Depois de voltar da escola para casa, David passava muitas noites ouvindo seu pai falar sobre a história do povo judeu. Apesar de seu potencial acadêmico, as opções de David para o ensino superior eram limitadas devido a restrições financeiras e políticas. Em novembro de 1900, Yom Avigdor escreveu ao Dr. Theodor Herzl, fundador da Organização Sionista Mundial, pedindo assistência financeira para que seu filho pudesse estudar em Viena. A carta não foi respondida. David só tomou conhecimento do conteúdo da carta meio século depois. Enquanto isso, ele permaneceu em Puonski, onde aprendeu russo, ajudava a redigir pedidos para os clientes de seu pai e fundou a Ezra, uma organização de estudantes judeus que liderou junto com seus amigos Shmuel Fuchs e Shlomo Zemach. Além de liderar estudos bíblicos, o grupo promovia o hebraico falado e buscava ensinar a língua para as crianças locais. Em abril de 1903, o mundo judaico foi abalado pelo pogrom de Kishinev, no qual cerca de 50 judeus foram mortos e centenas ficaram feridos no que hoje é a capital da Moldávia. Os ataques antissemitas na Europa Oriental levaram Herzl a propor o Plano Uganda, que previa a África Oriental como um refúgio temporário para o povo judeu da Europa enquanto os otomanos ainda governavam o Levante. O plano dividiu o movimento sionista. David e muitos de seus amigos consideraram isso uma traição. Em agosto de 1903, quando David tinha 17 anos, o próprio David, Fuchs e Zemach começaram a fazer planos para emigrar. No entanto, David só pretendia partir depois de obter um diploma de engenharia na Escola Técnica Mecânica de Varsóvia. Apesar de tais ambições, ele permaneceu em sua cidade natal por mais um ano, um atraso que possivelmente foi causado por sua relutância em deixar para trás uma garota por quem ele havia se apaixonado. Foi só depois de ter o coração partido que David partiu para uma capital polonesa aos 18 anos de idade. O jovem estudou russo, física e matemática para os exames de admissão, mas foi impedido de realizá-los depois que a escola técnica restringiu a entrada apenas para formados no ensino médio. A vida em Varsóvia se mostrou solitária. David também ficou arrasado com a notícia da morte de Theodor Herzl, em julho de 1904, aos 44 anos de idade. Enquanto David se desesperava com seu futuro, Shlomo Zemach deixou Puansk rumo ao Levante em dezembro como parte de uma onda de imigração conhecida como a Segunda Aliá. O exemplo dele inspirou outros jovens sionistas, como David, a fazer o mesmo. Em 1905, enquanto Davi fazia seus próprios preparativos para emigrar para a Palestina, a Revolução de 1905 deixou o Império Russo à beira do colapso. Enquanto a maioria dos judeus do leste europeu se unia ao Bund, o Partido Socialista Judaico, David passou a discursar em Puonsk e Varsóvia, promovendo o sionismo em oposição ao Bund anti-sionista. Em meados de 1905, ele já era um membro ativo do Poalei Tzion, ou Trabalhadores de Sião, fundado pelo pensador marxista judeu Ber Boroshov. Seu ativismo político fez com que ele fosse preso em 2 ocasiões, mas ele foi libertado depois que seus amigos e familiares subornaram autoridades locais. No verão de 1906, Shlomo Zemach voltou para Puonsk, esperando convencer a irmã de Shmuel Fuchs a retornar com ele para a Terra Santa.
Embora ela tenha recusado, David fazia parte do grupo que se juntou a Shilomo em sua viagem de volta. O grupo também incluía Rachel Nelkin, amiga de infância de David, que havia se tornado uma mulher atraente. O casal desenvolveu um afeto mútuo e foi para a Palestina junto com a mãe de Rachel. David tinha o total apoio de seu pai, Avigdor, que o ajudou com as despesas de viagem. Pouco depois de chegar ao porto de Jaffa, em 6 de setembro de 1906, o grupo seguiu para o interior em direção ao assentamento judaico de Petash Tikvah. Nessa época, o movimento sionista já estava em andamento há um quarto de século e havia cerca de 50 mil judeus vivendo na Terra Santa. Apesar de estar localizada em um pântano inóspito que pouco se assemelhava à antiga terra de fartura descrita nas Escrituras, os pioneiros judeus descobriram um senso de liberdade do qual haviam sido privados no Império Russo. De acordo com suas crenças sionistas socialistas, David Grum estava determinado a cultivar o solo de Israel, mas foi abatido pela malária em poucas semanas. Enquanto David ignorou o conselho médico de voltar à Europa em busca de tratamento, muitos imigrantes judeus acharam a vida difícil e foram para a Inglaterra ou Estados Unidos. O êxodo simplesmente fortaleceu a vontade dos pioneiros que permaneceram. Quando Rachel Nelkin achou o trabalho difícil e exaustivo, David criticou sua falta de dedicação ao trabalho. Sentindo-se negligenciada, ela o deixou pelo sensível Yehezkel Bet Shalashmi, com quem se casou mais tarde. Os colonos judeus estavam divididos entre dois partidos, Poalai Tzion e Hapoel Hatzaiyeh. Enquanto Grum via pouca diferença entre os dois grupos e incentivava sua unificação, eles eram rivais ferrenhos com grandes diferenças ideológicas, sendo o primeiro seguidor da doutrina marxista e o segundo contrário a ela. Em menos de um mês após sua chegada, David Grum participou da primeira conferência do Poalai Tzion e foi eleito para o Comitê Central. Ele também participou da elaboração de um programa partidário que ecoava a linguagem do Manifesto Comunista, com apenas pequenas alterações para se adequar ao contexto sionista. De modo geral, essas doutrinas marxistas eram completamente inadequadas para a região, já que havia pouca indústria aqui, ou mesmo em qualquer lugar do Império Otomano na época. A agricultura era a principal atividade econômica em todo o Levante. Enquanto isso, a proeminência de Grum na organização Poalai Tzion enfraqueceu com a chegada do cofundador do partido, Yitzhak Ben-Tzvi, em 1907. As ambições políticas frustradas de David, juntamente com sua separação de Raquel Nelkin, o levaram a se mudar para a Galileia em outubro de 1907, onde encontrou trabalho em Segera, uma moshavá judaica ou colônia agrícola. Ao chegar lá, ele encontrou seu amigo Shlomo Semat, que havia se mudado para lá vários meses antes. Enquanto Shlomo logo partiu, deixando Grum sem nenhum de seus amigos próximos, ele comentou sobre a beleza encantadora da terra em cartas para seu pai. Em meados de 1908, David, então com 22 anos, estava prestes a ser recrutado para o exército russo. Como a recusa em se apresentar ao serviço acarretaria uma pesada multa para seu pai, o jovem retornou brevemente a Puensk, na Polônia, antes de fugir do acampamento e voltar para o Levante. Quando ele retornou em dezembro de 1908, a região já estava presenciando um aumento do conflito étnico entre árabes e judeus. Com Segera, sob ataques árabes frequentes, trabalhadores judeus formaram unidades de autodefesa para proteger suas propriedades. Grum serviu como um dos guardas em Segera, embora não tenha sido convidado a se juntar a Hashomer, a organização criada pelo Poalei Tzion para defender as fazendas judaicas. Muitos anos depois, Ben-Gurion descreveria como se defendeu de um ataque de um pastor árabe que tentou tomar sua pistola Browning. Apesar de sua crença no sionismo trabalhista e de suas lembranças nostálgicas sobre a Moshava em Segera, David Grum reconheceu que não tinha vocação para o trabalho agrícola e que era mais adequado para a atividade política.
Portanto, apesar de suas relações tensas com a liderança do Poalei Tzion, em meados de 1910, ele foi nomeado para o conselho editorial do jornal do partido, Artut, e mudou-se para Jerusalém. Foi lá que ele adotou um novo nome, David Ben-Gurion, em homenagem a Joseph Ben-Gurion, um líder proeminente da primeira revolta judaica contra o Império Romano entre 66 d.C. e 74 d.C. Junto com Ben Zvi e outros líderes do Poalei Tzion, Ben-Gurion planejava estudar direito em Istambul antes de buscar a eleição para o parlamento turco, a fim de representar a comunidade judaica de colonos no Levante. Após receber ajuda financeira de seu pai, Ben-Gurion viajou em novembro de 1911 para estudar turco em Salônica, um grande centro histórico de convivência entre muçulmanos e judeus no Mediterrâneo no início da Era Moderna. Ele surpreendeu seu professor ao conseguir ler jornais turcos em apenas 3 meses e trabalhou para difundir as ideias do sionismo trabalhista entre a grande população judaica da cidade portuária. Ele obteve cidadania turca e iniciou seus estudos em outubro de 1912, justamente quando a Primeira Guerra dos Balcãs estourou entre o Império Otomano e uma coalizão de estados cristãos dos Balcãs. Ben-Gurion ficou chocado com a sequência de derrotas otomanas. Ele passou o período seguinte viajando e acompanhando de perto o desenrolar do conflito, visitando Istambul nesse período. Ele sofreu crises regulares de problemas de saúde que relatava à família, levando seu pai e sua irmã Rivka a insistirem para que ele voltasse para a Japolônia, ideia que ele rejeitou veementemente. Ben-Gurion teve um bom desempenho em seus exames, mas nunca concluiu seus estudos devido ao início da Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914. Pouco depois que Ben-Gurion e Ben Zvi retornaram ao Levante, os otomanos se aliaram às potências centrais da Alemanha e Áustria-Hungria contra as potências da Entente, Rússia, França e Grã-Bretanha. Os judeus nos territórios do Levante, a maioria ainda súditos do Império Russo, com o qual os otomanos agora estavam em guerra, foram submetidos ao recrutamento militar e à otomanização para provar sua lealdade. Com o avanço da guerra, os líderes otomanos ordenaram a deportação de muitos sionistas em março de 1915. Ben-Gurion e Ben Zvi foram obrigados a embarcar em um navio para Alexandria, onde foram detidos pelas autoridades britânicas. Após várias semanas em limbo, eles navegaram para Nova York, onde estabeleceram contato com a organização local Poalai Zion. Os dois Bens, como eram apelidados, receberam instruções para recrutar judeus americanos para se juntarem ao Hetcholutz, um movimento juvenil judaico que incentivava o assentamento judaico na Terra Santa após o fim da guerra. Como a maioria dos judeus americanos não era sionista e havia se estabelecido no Novo Mundo para melhorar suas perspectivas econômicas, Ben-Gurion e Ben Zvi conseguiram convencer apenas algumas dezenas de pessoas a aderirem à causa. Os esforços de Ben-Gurion para organizar um congresso judaico-americano e alcançar setores além da classe trabalhadora judaica foram barrados pelas organizações judaicas já estabelecidas. David teve mais sucesso ao organizar a publicação de uma edição ampliada do livro Yizkor, uma coletânea de histórias sobre os pioneiros da Segunda Aliá. O sucesso do livro trouxe reconhecimento ao nome de Ben-Gurion nos círculos judaicos americanos e incentivou a liderança do Poalai Zion a encarregar os dois Bens de escreverem um livro intitulado A Terra de Israel, Passado e Presente. No verão de 1916, enquanto Ben-Gurion trabalhava no livro na Biblioteca Pública de Nova York, uma jovem chamada Paola Munvais se ofereceu para ajudá-lo a copiar os trechos de que precisava. A colaboração deles se transformou em um relacionamento romântico e eles se casaram em dezembro de 1917. Embora Paola não fosse sionista, ela concordou com a condição de Ben-Gurion de que eles voltariam para a Terra Santa quando a guerra terminasse. 1917 foi um ano significativo, não apenas para Ben-Gurion pessoalmente, mas também para a causa sionista.
O colapso do Império Russo em março de 1917 foi seguido pouco depois pela entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências da Entente, Grã-Bretanha e França. No Oriente Médio, as forças do comandante britânico Edmund Allenby avançavam mais ao norte para o Levante a partir do Egito, levando os otomanos a intensificarem a repressão contra a maior população judaica. Esses acontecimentos incentivaram Ben Zvi e Ben Gurion a mudarem sua lealdade para os britânicos. Outros dois eventos que mudaram o mundo ocorreram no início de novembro: a Revolução Comunista Bolchevique na Rússia e a declaração do secretário de Relações Exteriores britânico Arthur Balfour de que o governo britânico era favorável ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu nas terras que seriam tomadas dos otomanos no sul do Levante após o fim da guerra. Isso aconteceu após uma campanha persistente de lobby pelo cientista Chaim Weizmann, que foi eleito presidente do executivo sionista. Em abril de 1918, Ben Gurion se alistou na Legião Judaica, organizada pelos britânicos para lutar contra os turcos. Sua decisão irritou sua esposa, que descobriu recentemente estar grávida. Ben Gurion, porém, não seria impedido de ir ao Canadá para treinar. Depois de pegar um navio para o Egito, ele adoeceu e foi hospitalizado no Cairo, onde recebeu a notícia do nascimento de sua filha, Geula, em 11 de setembro de 1918. Durante sua estadia no hospital, Ben Gurion leu um jornal intitulado Ba'awada, editado por Bel Katznelson, o líder de uma rede de cooperativas de trabalhadores que havia permanecido no Levante durante a guerra e tinha uma visão socialista clara para a atividade trabalhista nos assentamentos judaicos. Após sua recuperação, Ben Gurion foi logo procurar Katznelson. Ele apresentou um plano para unificar o movimento sionista socialista, abolindo os partidos políticos existentes. Embora Katznelson fosse independente dos dois principais partidos, ele concordou em levar o plano de Ben Gurion aos seus amigos do Hapoel Hatzair, enquanto Ben Gurion e Ben Zvi trabalhavam para convencer os membros do Poalit Zion. Ben Gurion retornou por pouco tempo à Legião Judaica, mas perdeu sua patente por atividades políticas. Com o fim da guerra, em novembro de 1918, a esposa e a filha de Davi viajaram para a Terra Santa. Em 1919, Ben Gurion e Katznelson fundaram a Artut HaAvudar, mas sua organização incorporou apenas a ala moderada do Poelait Zion, enquanto o Hapoel Hatzair manteve sua independência. Em 1920, Ben Gurion e sua família foram para Londres para estabelecer uma filial do Poalit Zion, onde Paola deu à luz seu filho Amos. No ano seguinte, ele levou sua família para Płonsk, na recém-independente Polônia, onde seu pai e suas irmãs pediram ajuda para se mudarem e se juntarem a ele no que agora estava sendo administrado como Palestina sob mandato britânico. Agora um viajante quase constante, Ben Gurion deixou Paola e as crianças para trás, enquanto partia novamente a negócios. Em dezembro de 1920, os dois partidos, ACH Avuda e Hapoel Hatzair, criaram conjuntamente a Histadrut, a Federação Geral Não Partidária dos Trabalhadores Hebreus na Terra de Israel, funcionando tanto como uma organização trabalhista quanto como uma organização política que reunia várias entidades judaicas na zona administrada pelos britânicos. Quando Ben Gurion retornou à Palestina sob mandato britânico vindo de Londres, no início de 1921, ele se tornou seu secretário-geral. Lá, ele descobriu que as autoridades britânicas não tinham pressa em implementar a Declaração Balfour, já que também haviam feito compromissos com os árabes no Oriente Médio em troca do apoio deles contra os otomanos durante a guerra. As reivindicações concorrentes dos árabes muçulmanos, da Palestina e do povo judeu para formar seus próprios estados a partir do mandato britânico logo levariam ao início da violência entre árabes e judeus. Isso, por sua vez, resultou na criação da Haganá, uma força de defesa judaica.
foi o início do conflito entre judeus e muçulmanos que tem caracterizado a região desde então. Em 1923, Ben-Gurion visitou a União Soviética para representar os trabalhadores judeus em uma exposição agrícola em Moscou. Ele estava curioso sobre o novo projeto soviético com o fim da Guerra Civil Russa e esperava convencer o governo comunista a apoiar a causa judaica na Palestina, embora seus esforços fossem em vão. Ele seguia admirando o líder bolchevique, Vladimir Lenin, pelo compromisso com a revolução, mas reconhecia a brutalidade do regime. As esperanças de Ben-Gurion de estabelecer um paraíso socialista em Israel foram ainda mais abaladas em 1924 pela Quarta Aliyá. Uma grande onda de imigração para a Palestina, motivada por políticas antissemitas na recém-restabelecida Polônia e por políticas restritivas de imigração nos Estados Unidos após a aprovação da Lei de Imigração de 1924. A maioria desses novos imigrantes judeus para a Terra Santa eram moradores de Varsóvia, que não estavam preparadas para criar novos assentamentos agrícolas no mandato. A presença deles contribuiu para o desenvolvimento de cidades judaicas como Tel Aviv e impulsionou o surgimento de partidos políticos conservadores, especialmente o movimento revisionista liderado por Vladimir Jabotinsky. Até então, as cooperativas agrícolas dependiam das contribuições dos apoiadores da Organização Sionista Mundial. Mas esse fluxo de financiamento agora estava sendo desviado para apoiar o desenvolvimento urbano. Em resposta a esses acontecimentos, Ben-Gurion escreveu artigos argumentando que a classe capitalista judaica estava minando o sionismo ao contratar árabes por um valor mais baixo e que apenas o capital não era suficiente para alcançar os objetivos sionistas. Os alertas de Ben-Gurion pareceram justificados quando o governo polonês impôs controles cambiais em 1925, levando à falência de muitos judeus e empresas na Palestina que dependiam de subsídios de parentes na Europa. Durante essa crise, Ben-Gurion e Katznelson conceberam um plano ambicioso para assumir o controle do movimento sionista global. A primeira etapa do plano de Ben-Gurion envolvia a unificação de Akdut, Ha-Vuda e Hapoel Hatzair, o que foi alcançado no verão de 1929, com a criação da Miflejet, Poalei Eretz Israel, ou o Partido dos Trabalhadores da Terra de Israel, mais conhecido pela sigla MAPPAI. Em 1931, os partidos dos trabalhadores conquistaram 29% dos votos no 17º Congresso Sionista, tornando-se a facção dominante no executivo sionista. Mesmo com a oposição revisionista conseguindo impedir a reeleição de Chaim Weizmann como presidente. Na Palestina, o MAPPAI continuou envolvido em uma amarga luta com os revisionistas. Na década de 1930, enquanto membros da Betar, a ala jovem revisionista, chegavam à Palestina em busca de trabalho, mas muitas vezes eram excluídos dessas oportunidades. A luta pelo poder na Palestina judaica ocorreu no contexto internacional da Grande Depressão e da ascensão do fascismo, com os revisionistas acusando o MAPPAI de serem aliados de Stalin e o MAPPAI retratando os revisionistas como apoiadores de Hitler e Mussolini. Além disso, o governo trabalhista de Ramsay MacDonald emitiu um livro branco recuando da Declaração Balfour e introduzindo restrições à imigração de judeus para a Palestina. A opinião judaica se indignou, mas a ameaça de Ben-Gurion de rebelar-se contra o Império Britânico constrangeu seus colegas do MAPPAI. A reação forçou o governo britânico a recuar, garantindo que a proporção de judeus na Palestina continuasse a aumentar. Enquanto isso, Ben-Gurion continuou trabalhando em seus planos para assumir o controle da organização sionista, viajando para a Polônia para fazer campanha por votos-chave que decidiriam as eleições no 18º Congresso em 1933. O movimento trabalhista garantiu 44% dos votos e fortaleceu seu controle sobre o executivo sionista.
Ben-Gurion tornou-se chefe do departamento político da Agência Judaica, substituindo seu aliado Chaim Arlosarov, que havia sido assassinado em junho de 1933, após assinar o polêmico acordo Havara com a Alemanha nazista, permitindo a imigração em massa de judeus para a Palestina. A abordagem enérgica de Ben-Gurion em seu novo papel permitiu que ele se tornasse o líder mais proeminente da comunidade judaica na Palestina, conhecida então como o Yeshuv. Um dos principais tópicos era a relação entre novos imigrantes judeus e árabes do mandato. No início da década de 1920, Ben-Gurion esperava organizar tanto os trabalhadores árabes quanto os judeus por meio da Histadrut, mas ele logo percebeu que os sentimentos étnicos e religiosos eram mais fortes do que a consciência de classe. Embora Ben-Gurion reconhecesse o direito à autonomia dos árabes palestinos, ele era inflexível quanto à soberania judaica, argumentando que havia muitos estados árabes, enquanto os judeus teriam apenas um. Nesse período, um número crescente de judeus chegou à Palestina na década de 1930, à medida que o fascismo se espalhava pela Europa Central. Ben-Gurion previa que o povo judeu se tornaria maioria na Palestina sob mandato em breve, e acreditava que a população árabe reconheceria o inevitável e aceitaria um Estado judeu. Seus colegas eram mais realistas, e o Mapai adotou a proposta de Katznelson para que os dois povos tivessem representação igual no parlamento, independentemente de sua parcela da população. Embora isso beneficiasse a comunidade judaica, que constituía apenas 15% da população na Palestina, apesar de seus números estarem crescendo rapidamente. Isso era uma grande concessão comparada à visão de um Estado apenas judeu. Pouco antes de seu assassinato, Arossorov alertou Ben-Gurion de que os sionistas precisavam agir rapidamente, pois ele esperava uma grande guerra na Europa que isolaria a comunidade judaica na Terra Santa da Europa. Após assumir o cargo, Ben-Gurion iniciou negociações com Musa Alami, um conselheiro do governo da Palestina mandatária e um associado próximo do grande mufti de Jerusalém. Ele sugeriu um Estado judeu na Palestina, integrado a uma federação maior liderada por árabes no Oriente Médio. Apesar da cordialidade, as diferenças políticas entre eles foram intransponíveis. Ben-Gurion também manteve longas discussões com Arthur Warhope, o alto comissário britânico, na esperança de convencer o governo britânico a aumentar a cota de imigração judaica para a Palestina. Em outubro de 1934, Ben-Gurion se encontrou com o líder revisionista Vladimir Jabotinsky em Londres. Nesse encontro, os rivais se surpreenderam ao descobrir vários objetivos em comum, permitindo acordos para encerrar os distúrbios na Palestina. Embora o acordo tenha sido ratificado pelo Mapai, ele foi rejeitado pelos membros da Histadrut, da qual Ben-Gurion ainda era o secretário-geral. Apesar do revés, Ben-Gurion permaneceu no cargo, embora Jabotinsky tenha se separado da organização sionista por frustração. Como líder do departamento político da Agência Judaica, Ben-Gurion demonstrou que era capaz de abrir mão de convicções profundamente arraigadas. Por exemplo, apesar de seus esforços para promover a língua hebraica, ele fez seu discurso no 19º o Congresso da Organização Sionista Mundial em 1935 em Yiddish. Ele abandonou a retórica da luta de classes, restaurou o conservador Chaim Weizmann como presidente da organização sionista e liderou uma ampla coalizão como presidente do executivo sionista. O Yishuv logo enfrentou uma grande crise quando os árabes palestinos iniciaram uma revolta em abril de 1936. Além de atacar propriedades judaicas, os árabes organizaram uma greve geral, exigindo que os britânicos impedissem mais imigração judaica e entregassem o governo da Palestina à maioria árabe. Ben-Gurion e os líderes judeus apelaram ao governo mandatário por proteção e trabalharam para garantir que a imigração judaica continuasse. Chaim Weizmann liderou a atuação da organização sionista junto ao governo britânico,
e Ben-Gurion e Katznelson foram a Londres para apoiar seus esforços. A revolta árabe durou vários meses, até que as hostilidades terminaram após a intervenção dos reinos árabes vizinhos, permitindo que os britânicos estabelecessem uma comissão real liderada por Lord Peel para investigar as reivindicações de ambos os lados. Em fevereiro de 1937, Sir Reginald Coupland, um historiador e membro de destaque da Comissão Peel, propôs a partilha da Palestina mandatária em 2 estados soberanos independentes. Embora ocupasse apenas uma pequena parte da Palestina, Ben-Gurion e seus companheiros colonos, judeus, teriam seu próprio estado. Um resultado muito melhor para eles do que virar minoria permanente em uma Palestina sob governo árabe. Embora o relatório final da Comissão Peel tenha sido mais favorável do que Ben-Gurion antecipava, a partilha foi rejeitada pelos revisionistas e outros grupos políticos judeus. No entanto, com o espectro da guerra se aproximando na Europa, as reivindicações judaicas por uma nação não eram prioridade para os britânicos. E, no final de 1937, o governo britânico começou a mudar de rumo. Enquanto Ben-Gurion continuava a manter a esperança, no outono de 1938, ele admitiu que nada mais poderia ser feito com os britânicos e que o melhor caminho para o Yeshuv era se preparar para lutar pela independência, facilitando a imigração, comprar terras e adquirir armas. Embora ele tenha participado de novas conversas em Londres, na primavera de 1939, o livro branco do governo britânico destruiu as esperanças sionistas. Ao limitar a imigração judaica a 75 mil pessoas em 5 anos, com imigração adicional condicionada à aprovação árabe e a transferência de soberania em 10 anos, enquanto Ben-Gurion e a agência judaica até então cooperavam com as autoridades mandatárias para impor cotas de imigração, ele agora começou a pedir imigração irrestrita. Enquanto protestos do Yishuv e a chegada de navios trazendo imigrantes judeus não autorizados provocaram uma repressão violenta por parte das autoridades. Enquanto os delegados do 21º Congresso Sionista estavam reunidos em Genebra, a notícia do Pacto de Não Agressão Nazista Soviético, no final de agosto de 1939, prenunciou o início da Segunda Guerra Mundial dias depois. Os delegados voltaram para casa, deixando de lado a indignação com a duplicidade britânica e comprometendo-se a apoiar o esforço de guerra aliado contra Hitler. Ben-Gurion estava com Weizmann em Londres quando tanques alemães cruzaram os Países Baixos rumo à França, que se rendeu após 6 semanas. Ben-Gurion se impressionou com a determinação de Winston Churchill e dos britânicos em lutar contra todas as probabilidades, inspirando-se depois na Batalha da Grã-Bretanha durante a luta de Israel pela independência. Ben-Gurion ofereceu total apoio ao esforço de guerra britânico em nome do Yeshuv e buscou a criação de uma legião judaica. O Ministério das Colônias britânico se opôs a unidades lutando sob bandeira judaica por motivos políticos. Mesmo assim, dezenas de milhares de judeus se alistaram no exército britânico, incluindo Amos, filho de Ben-Gurion. Apesar desses esforços de solidariedade, Ben-Gurion continuou decepcionado com a política britânica na Palestina e viajou para Nova York no outono de 1940 na esperança de conseguir apoio americano. Ele alertou que, mesmo em caso de vitória dos aliados, haveria mais de 5 milhões de judeus deslocados na Europa que precisariam de um refúgio seguro. Embora o presidente Roosevelt fosse um nova-iorquino que apoiava os interesses judaicos, ele acreditava que a Palestina não poderia acomodar milhões de judeus e buscava um refúgio alternativo em outro lugar. A tarefa de Ben-Gurion era convencer Roosevelt a apoiar a causa sionista, influenciando a opinião pública americana. Embora tenha feito poucos progressos durante sua estadia inicial de 3 meses, ele retornou em novembro de 1940 e um pouco antes do bombardeio de Pearl Harbor. A entrada dos Estados Unidos na guerra inspirou os judeus americanos a agir. E em maio de 1942, Ben-Gurion participou de uma conferência no Hotel Biltmore, em Nova York.
durante a qual a Organização Sionista Mundial adotou o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina como seu objetivo de guerra. Ben-Gurion argumentou que o primeiro passo do programa era a imigração de 2 milhões de judeus para a Palestina nos próximos 3 anos. No outono de 1942, Ben-Gurion retornou à Palestina, onde o programa Biltmore foi oficialmente adotado pela executiva sionista. Enquanto o Yishuv pôde respirar aliviado depois que os britânicos impediram o avanço nazista e italiano no Egito, eliminando a ameaça de tanques nazistas invadirem a Palestina. Eles ficaram chocados ao saber da destruição das comunidades judaicas na Europa, especialmente na Polônia, de onde muitos eram originários. Em meio a recriminações sobre o fracasso em fazer mais para salvá-los, desentendimentos entre Ben-Gurion e Weizmann ameaçaram dividir a liderança sionista. Ben-Gurion ficou frustrado com a falta de disposição de Weizmann em compartilhar a liderança do movimento sionista no cenário global ou em adotar uma postura mais cooperativa após Ben-Gurion ter renunciado ao cargo de chefe do Comitê Executivo da Agência Judaica. Enquanto isso, a morte inesperada de Beryl Katznelson em agosto de 1944 privou Ben-Gurion de um aliado fundamental. Enquanto isso, com a vitória dos aliados no horizonte, em setembro de 1944, o exército britânico concordou em estabelecer uma brigada judaica. Ben-Gurion recebeu com satisfação um relatório do governo de Winston Churchill que recomendava a partilha, mas sua análise pelo gabinete completo foi adiada. Após Lord Moyne, o residente britânico no Cairo, ser assassinado pelo LERI, o grupo paramilitar judeu de direita. Em março de 1945, Ben-Gurion deixou a Palestina para uma estadia prolongada em Londres, onde a notícia da morte do presidente Roosevelt, em abril, o deixou receoso de que seu sucessor, o presidente Harry Truman, voltasse as costas aos compromissos de seu antecessor. Ben-Gurion ainda estava na Grã-Bretanha durante as celebrações que acompanharam a derrota da Alemanha em maio de 1945. Ele também testemunhou a inesperada derrota de Churchill nas eleições gerais naquele verão. Enquanto o Partido Trabalhista de Clement Attlee havia prometido apoiar o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina, Ben-Gurion sabia que uma promessa feita na oposição estava longe de ser uma garantia no governo. Como Ben-Gurion temia, apesar da grande simpatia internacional pelos sobreviventes judeus desnutridos dos campos de concentração nazistas libertados, o governo trabalhista não revogou o Livro Branco de 1939. Como resultado, Ben-Gurion agora estava preparado para apoiar a resistência armada contra os britânicos. Isso envolvia unir forças com o Irgun e o Lehi, as organizações paramilitares de direita que haviam se separado da Haganah. Durante a guerra, Ben-Gurion ajudou as autoridades britânicas a reprimir os separatistas, mas, em outubro de 1945, ele deu instruções à Haganah para cooperar com eles contra os britânicos no movimento de resistência hebraico. Além de seu papel oficial como chefe da agência judaica, Ben-Gurion liderou uma guerra clandestina contra os britânicos a partir de um centro de operações em Paris, protegido pelo governo francês pró-sionista. Ben-Gurion fez várias visitas aos campos de sobreviventes judeus que haviam sido deslocados pela guerra e os encontrou ansiosos para buscar refúgio na Palestina. Ben-Gurion contava com a opinião pública internacional ao seu lado, enquanto milhares de refugiados judeus desesperados atravessavam o Mediterrâneo apenas para serem interceptados pela Marinha Real e detidos em Chipre. A situação dos sobreviventes do Holocausto despertou muita simpatia nos Estados Unidos e o presidente Truman pressionou o governo britânico para permitir a entrada de 100 mil refugiados judeus na Palestina. Como a Grã-Bretanha dependia da ajuda financeira americana para se reconstruir após a guerra, o governo Attlee criou um comitê anglo-americano que repetiu a exigência de 100 mil certificados de imigração
Enquanto isso, as ações do movimento de resistência hebraico levaram a uma grande repressão britânica em 29 de junho de 1946, com operações direcionadas a Haganá, a Agência Judaica e a Histadrut. No mês seguinte, o Irgun respondeu bombardeando o Hotel King David em Jerusalém, matando mais de 90 pessoas. O chocante ato de terrorismo levou Weizmann a instruir a Haganá a encerrar suas operações de sabotagem, e a organização passou a concentrar seus esforços exclusivamente na proteção da imigração ilegal para a Palestina. Enquanto os britânicos continuavam a negar as exigências sionistas por um Estado judeu, propondo um sistema de tutela com comunidades judaicas e árabes autônomas, uma proposta sionista de partilha foi endossada pelo presidente Truman em outubro de 1946. As ambições de Ben-Gurion por um Estado judeu ficaram mais próximas de se concretizarem no 22º Congresso Sionista em dezembro de 1946, realizado na cidade suíça de Basel. Com o apoio da grande facção americana, Ben-Gurion aprovou o Programa de Soberania Total, rejeitando a tutela britânica. Ele não permitiu a retomada das sabotagens contra os britânicos, alegando que a comunidade judaica na Palestina devia se preparar para lutar não só contra os árabes palestinos, mas também contra estados árabes vizinhos. Ben-Gurion permaneceu presidente do executivo sionista e assumiu responsabilidade adicional pela defesa. Ele criou um fundo para adquirir equipamentos militares americanos excedentes e baratos, contrabandeados para uma Palestina, estabelecendo as bases da indústria de defesa de Israel. Em fevereiro de 1947, após lutar para equilibrar as demandas judaicas e árabes, o governo britânico deu poderes às Nações Unidas para encontrar uma solução para a boa questão palestina. Na sua função de ministro da Defesa, Ben-Gurion avaliou as capacidades de combate da Haganá e iniciou um programa para transformar uma milícia treinada em táticas de guerrilha em um exército completo, com tanques e aeronaves, capaz de lutar uma guerra convencional. Golda Meirson, depois chamada Golda Meir, liderou uma campanha de arrecadação bem-sucedida nos Estados Unidos para comprar armas. Ben-Gurion procurou formar uma nova classe de oficiais entre os soldados judeus que haviam servido no exército britânico e reorganizou a Haganá nos moldes britânicos. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução propondo a partilha da Palestina em estados judeu e árabe. Mesmo em uma época em que a cortina de ferro estava descendo sobre a Europa e a Guerra Fria estava começando, a resolução foi apoiada tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. A notícia provocou comemorações generalizadas entre a comunidade judaica da Palestina, mas a resposta de Ben-Gurion foi contida, reconhecendo que muito sangue teria que ser derramado antes que o projeto sionista pudesse ser realizado. Em resposta à partilha, milícias árabes palestinas começaram a sitiar Jerusalém e outras cidades judaicas. Enquanto autoridades americanas começaram a repensar a partilha, Ben-Gurion ordenou que a Haganá lançasse a Operação Nachshon, uma tentativa bem-sucedida de romper o cerco e socorrer Jerusalém. Em abril de 1948, as forças judaicas passaram a tomar o controle dos territórios designados ao Estado judeu. Antes do 15 de maio, quando as forças britânicas se retirariam da Palestina. Ben-Gurion trabalhou incansavelmente para estabelecer uma administração civil, criando um governo provisório com ele mesmo como primeiro-ministro e ministro da Defesa. No entanto, a intervenção do rei Abdullah da Transjordânia ao lado árabe continuava a ameaçar a viabilidade futura do Estado judeu. Apesar desses desafios, o governo provisório declarou a independência do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, com Ben-Gurion como primeiro-ministro e Weizmann como presidente. Enquanto isso, os egípcios avançavam pela costa em direção a Tel Aviv. Os sírios avançaram para o Vale do Jordão pelo norte, enquanto os jordanianos atacavam Jerusalém pelo leste.
No dia 26 de maio, as Forças de Defesa de Israel, ou FDI, foram formadas, incorporando o Comando Haganá, assim como membros do Irgun e do Lehi. Ben-Gurion estava determinado a retomar o estratégico topo da colina de Latrum, que controlava os acessos ocidentais a Jerusalém. Enquanto as FDI fizeram 6 tentativas sem sucesso de tomar a posição, Ben-Gurion argumentou que as operações salvaram Jerusalém ao prender um grande número de tropas árabes. As FDI abriram uma rota alternativa para Jerusalém, ao sul de Latrum, resultando em uma trégua de 4 semanas em junho, durante a qual as tensões dentro de Israel ressurgiram. Após Ben-Gurion ordenar que as FDI atirassem contra o Altalena, um navio que trazia armas para o Irgun, em violação ao cessar-fogo. Após a retomada das hostilidades em 8 de julho de 1948, as FDI capturaram as cidades árabes de Lida e Ramle para ampliar o corredor entre Tel Aviv e Jerusalém. Quando os comandantes das FDI, Yigal Allon e Yitzhak Rabin, perguntaram a Ben-Gurion como lidar com os árabes, este autorizou sua expulsão. Embora ele estivesse preparado para permitir que árabes vivessem em Israel, sob os planos de partilha, sua principal prioridade agora era a segurança de Israel, e ele já não reconhecia as fronteiras propostas durante o tempo de guerra. Em outubro, após uma segunda trégua, os esforços das FDI se voltaram para romper as linhas egípcias no deserto de Negev, ao sul. Enquanto os comandantes das FDI pressionavam Ben-Gurion a conquistar a Cisjordânia para estabelecer uma fronteira defensável no Rio Jordão, ele se recusou a fazê-lo devido à sua relutância em antagonizar os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. As fronteiras de Israel já eram mais amplas do que Ben-Gurion havia previsto quando um acordo de paz, mediado pela ONU, entrou em vigor em 1949. A coalizão árabe foi derrotada de forma contundente, mas as forças jordanianas ainda ocupavam a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Em tempos de paz, Ben-Gurion concentrou seu foco no desenvolvimento da economia israelense, enquanto se preparava para a possibilidade de novas hostilidades com os árabes, que haviam prometido vingar sua derrota. Para o desgosto de seus colegas de partido, Ben-Gurion transferiu o poder dos grupos trabalhistas estabelecidos para as instituições estatais recém-criadas. Durante os primeiros 4 anos de existência de Israel, a população judaica dobrou de tamanho, impulsionada não apenas pela imigração da Europa Oriental, mas também do Oriente Médio e do Norte da África. Enquanto Ben-Gurion esperava mobilizar os recém-chegados para ocupar e desenvolver áreas deixadas pelos árabes, eles tiveram dificuldades para se integrar à comunidade judaica pré-estatal da Palestina, e Israel recorreu aos Estados Unidos por ajuda financeira para preencher os cofres vazios do Estado. Apesar da situação financeira crítica, Ben-Gurion destinou recursos para um projeto ambicioso de arquivar manuscritos hebraicos em microfilme na Universidade Hebraica de Jerusalém. Leitor voraz, com uma vasta biblioteca particular, Ben-Gurion mais tarde expandiu o projeto para abranger a tradução das principais obras da literatura mundial para o hebraico. Embora a posição de Ben-Gurion como líder de Israel fosse indiscutível, suas políticas enfrentaram considerável oposição no Knesset, o parlamento israelense. Ele foi contestado pela esquerda pelo Mapam, uma facção de esquerda que havia se separado do Mapai e que seguia firmemente uma linha pró-soviética, enquanto Ben-Gurion buscava aproximação com os Estados Unidos. Ele também era contestado pelos partidos revisionistas de direita. Ben-Gurion focava em política externa e defesa, dando autonomia aos ministros em outras áreas, mas era publicamente associado a todos os sucessos e fracassos do governo. Após as eleições inaugurais para o Knesset em janeiro de 1949, Mapai formou uma coalizão instável com os conservadores religiosos. Embora Ben-Gurion fosse socialista, ele mantinha uma crença em Deus e reconhecia a importância da religião judaica para a identidade do Estado de Israel. Ele respeitava os ensinamentos religiosos judaicos, promovia a igualdade de gênero e defendia a autoridade do Estado sobre a lei judaica.
ele concedeu aos árabes em Israel direitos civis e políticos e desafiou os direitistas ao permitir que o árabe fosse falado no Knesset. Como primeiro-ministro, Ben-Gurion manteve sua crença em um planejamento estatal centralizado ao estilo leninista e frequentemente se frustrava com opositores dentro e fora do Mapai. Com o tempo, ele achou exaustivo equilibrar os diferentes pontos de vista políticos no novo país. E assim, em dezembro de 1953, Ben-Gurion fez o anúncio surpreendente de que renunciaria ao cargo de primeiro-ministro e se estabeleceria no kibbutz de Sde Boker, no deserto de Negev. Especula-se que, nessa época, ele sentia que havia guiado Israel com sucesso pelo período turbulento que acompanhou seu nascimento como nação e desejava se aposentar para ter uma vida mais tranquila. Sua energia inquieta logo o traria de volta à linha de frente da política. Ao se aposentar em Sde Boker, Ben-Gurion também buscava reviver o espírito pioneiro e promover o assentamento de áreas pouco povoadas, como o Negev. Embora Ben-Gurion, aos 67 anos, achasse o trabalho manual muito cansativo, ele gostava de criar ovelhas e fazia longas caminhadas. Ele continuou sendo membro do Knesset e, apesar de suas instruções para ser deixado em paz, ocasionalmente recebia Moshe Sheret e Pinchas Lavon, seus sucessores como primeiro-ministro e ministro da Defesa, respectivamente. Em meados de 1954, as autoridades egípcias descobriram uma rede de espionagem judaica comandada por agentes israelenses, que realizou uma operação de falsa bandeira para sabotar alvos americanos e britânicos, a fim de induzi-los a manter tropas na zona do Canal de Suez. Sheret culpou Lavon pelo caso altamente embaraçoso que resultou na renúncia dele do governo. A crise levou Golda Meir a pedir para Ben-Gurion retornar à linha de frente da política como ministro da Defesa, e ele concordou em fazê-lo em fevereiro de 1955. As tensões rapidamente surgiram entre Ben-Gurion e Sheret sobre a política externa e a resposta israelense aos ataques dos Fedayeen palestinos. Enquanto Sheret fazia questão de cumprir os acordos da ONU para promover boa vontade internacional, Ben-Gurion insistia em defender cada centímetro do território e não tinha medo de ordenar operações de represália contra vilarejos árabes que serviam de base para os Fedayeen. Essas operações eram realizadas por uma unidade especial comandada pelo jovem oficial das FDI, Ariel Sharon. Apesar da ampla condenação internacional pelos ataques, que Ben-Gurion negou terem sido ordenados pelo governo. Ele justificava as ações agressivas de Israel com base no fato de que o país estava cercado por vizinhos hostis e precisava afirmar sua soberania. Ben-Gurion retornou como primeiro-ministro após as eleições para o Knesset em julho de 1955. Apesar de manter Sheret como ministro das Relações Exteriores, eles continuaram discordando em questões fundamentais. Sheret organizou a oposição do gabinete aos planos de Ben-Gurion de tomar o controle da faixa de Gaza do Egito e forçar a abertura do Estreito de Tirã, na ponta da península do Sinai, cujo bloqueio pela marinha egípcia cortou o porto israelense de Eilat do restante do Mar Vermelho. Enquanto isso, o presidente Nasser do Egito assinou um acordo de armas com a Tchecoslováquia que ameaçava alterar o equilíbrio em desfavor de Israel, levando o chefe do Estado-Maior das FDI, Moshe Dayan, a formular planos para um ataque preventivo. Embora Ben-Gurion estivesse preocupado com as capacidades de combate das FDI em uma guerra total contra o Egito, ele demitiu Sheret para ter maior controle sobre a política externa. O acordo de Nasser com a Tchecoslováquia levou os Estados Unidos a retirarem o compromisso de financiar a represa de Assuã, levando o líder egípcio a nacionalizar o Canal de Suez. Isso levou Grã-Bretanha e França a conspirar com Israel para assumir o controle do canal. A campanha, planejada e comandada por Moshe Dayan, foi lançada em 29 de outubro de 1956, quando paraquedistas israelenses foram lançados no Sinai, criando um pretexto para que franceses e britânicos garantissem o controle do canal.
Enquanto isso, contra todas as expectativas, as forças israelenses tomaram toda a península do Sinai em uma semana. A operação provocou condenação, não apenas do bloco soviético, mas também dos Estados Unidos, e Ben-Gurion foi pressionado na ONU a se retirar do Sinai, o que ele se recusou a fazer até março de 1957. Embora o caso de Suez tenha resultado na renúncia do primeiro-ministro britânico Anthony Eden e manchado a imagem de Israel no cenário internacional, deixou Israel mais forte do que nunca no terreno e trouxe uma década de relativa paz. Quando Israel comemorou seu 10º aniversário, em maio de 1958, seus vizinhos árabes estavam enfrentando grandes turbulências. Em fevereiro, o presidente Nasser incorporou o Egito e a Síria à República Árabe Unida. Forças pró-Nasser, na esperança de trazer outros estados árabes para o bloco, lançaram levantes no Líbano e na Jordânia, enquanto o governo iraquiano foi derrubado em um golpe militar. Com o incentivo dos americanos, Ben-Gurion entrou em um pacto secreto com o Irã, a Turquia e a Etiópia para conter Nasser, que era visto como um perigoso veículo de influência soviética no Oriente Médio. Ben-Gurion também buscou melhorar as relações com a Europa Ocidental. Após um encontro histórico com o chanceler alemão Konrad Adenauer em Nova York, em março de 1960, Ben-Gurion garantiu compromissos sobre um empréstimo para desenvolvimento e fornecimento de armas. Apesar da oposição de esquerda e direita à aproximação de Ben-Gurion com a Alemanha, ele defendia que não era justo esperar que o povo alemão carregasse eternamente a culpa pelos crimes nazistas. Por outro lado, em maio de 1960, ele pôde anunciar que Adolf Eichmann, um dos principais responsáveis pelo Holocausto, finalmente havia sido capturado na Argentina por agentes de inteligência judeus e estava sendo levado para Israel para comparecer diante de um tribunal especial. O julgamento de Eichmann trouxe justiça a um notório criminoso de guerra. Ele foi executado em 1962. Embora isso tenha consolidado ainda mais a reputação de Ben-Gurion como o pai fundador de Israel, conhecido carinhosamente como o Velho, a adulação mascarava um desconforto considerável nas fileiras do Mapai sobre o longo mandato de Ben-Gurion como chefe do governo. Quando ele tentou nomear um grupo de seus protegidos, incluindo Moshe Dayan e Shimon Peres, para cargos ministeriais em 1959, seus esforços enfrentaram resistência dos veteranos do partido, incluindo Golda Meir e Pinchas Lavon, a quem Ben-Gurion havia reabilitado em 1956 com uma nomeação como secretário-geral da Histadrut. Embora o Mapai tenha mantido o poder nas eleições, para o Knesset em 1959, a divisão na liderança do partido se tornou pública em outubro de 1960. Lavon culpou Dayan e Peres por sua saída do cargo de ministro da Defesa 5 anos antes, e aproveitou as revelações de que a inteligência militar havia falsificado seu depoimento à investigação oficial sobre o assunto para colocar a culpa em Lavon. Quando Ben-Gurion recusou o pedido de Lavon para que Ben-Gurion fizesse uma declaração afirmando sua inocência, alegando que tal determinação só poderia ser feita por um processo judicial, Lavon compareceu perante o Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Knesset, alegando que havia sido usado como bode expiatório por Dayan e Peres, agindo sob as instruções de Ben-Gurion. As declarações de Lavon desencadearam críticas generalizadas a Ben-Gurion na imprensa e em todo o espectro político. Em dezembro de 1960, enquanto o caso Lavon continuava a ocupar as manchetes em Israel, o governo dos Estados Unidos descobriu um programa secreto de desenvolvimento nuclear israelense. Devido à posição vulnerável de Israel, cercado por estados hostis, Ben-Gurion acreditava que era essencial para Israel desenvolver capacidades nucleares para se proteger, conseguindo assistência francesa para construir uma instalação nuclear em Dimona, no deserto de Negev, em 1956.
Após as revelações provocarem uma ameaça de nova guerra por parte do Egito, Ben-Gurion fez um discurso no Knesset em 21 de dezembro, afirmando que a instalação não tinha fins militares e servia apenas para atender às necessidades energéticas domésticas. Embora o governo Eisenhower continuasse fazendo perguntas, o governo Kennedy, que estava assumindo, ficou inicialmente satisfeito com as explicações de Ben-Gurion. Enquanto isso, quando um comitê ministerial inocentou Lavon de qualquer irregularidade, Ben-Gurion anunciou sua intenção de renunciar. No final das contas, ele permaneceu no cargo e liderou o Mapai para outra vitória eleitoral em 1961, antes de deixar o posto em junho de 1963 e retornar a Sde-Boker, onde começou a trabalhar em suas memórias. Seu sucessor escolhido, Levi Eshkol, passou a fazer as pazes com Lavon e seus apoiadores, formando uma nova aliança política chamada Alinhamento. Antes das eleições para o Knesset, em novembro de 1965, Ben-Gurion desafiou seu antigo camarada, formando um novo partido conhecido como Rafi. Enquanto Rafi conquistou 10 cadeiras, Eshkol venceu a eleição e permaneceu no cargo. Em maio de 1967, o acúmulo de forças egípcias na península do Sinai criou uma nova crise que levou o rival de Ben-Gurion, Menachem Begin, a convidá-lo para se juntar a um governo de unidade nacional. Quando o chefe do Estado-Maior das FDI, Yitzhak Rabin, pediu conselhos ao velho, este o criticou por mobilizar as FDI antes de garantir o apoio de potências estrangeiras. Embora Ben-Gurion tenha ficado satisfeito com a nomeação de Moshe Dayan como ministro da Defesa, ele não teve participação na decisão de Israel de iniciar a Guerra dos 6 Dias em 5 de junho de 1967. Ele ficou surpreso com o sucesso da ofensiva Relâmpago de Israel, na qual as FDI capturaram as colinas de Golã, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, além da faixa de Gaza e da península do Sinai. Embora Ben-Gurion tenha proposto evacuar a maior parte desses territórios em troca de um acordo de paz seguro com os Estados Árabes, mantendo apenas as colinas de Golã e Jerusalém, o governo israelense recusou-se a se retirar. O biógrafo de Ben-Gurion, Michael Bar Zohar, que o acompanhou de perto durante os últimos anos de sua vida, argumentou que a Guerra dos 6 Dias marcou o fim da era Ben-Gurion. No ano seguinte, a esposa de Ben-Gurion, Paola, morreu aos 75 anos, deixando-o desolado. Embora o casamento do casal muitas vezes tenha sido mais uma parceria prática e a constituição de uma família do que um vínculo íntimo, Paola desempenhou um papel fundamental nos bastidores, criando os filhos e administrando o lar. Ben-Gurion procurou seu amigo de infância, Shlomod Zemash, que havia se oposto a grande parte de sua agenda política. A antiga amizade foi reavivada e Ben-Gurion convenceu Zemash a contribuir com um capítulo para um livro sobre sua cidade natal, Puensk. Na época do 85º aniversário de Ben-Gurion, em 1971, ele já havia se reconciliado em grande parte com seus antigos camaradas. A primeira-ministra Golda Meir, que havia articulado um acordo de fusão com o RAF em 1968 para criar o Partido Trabalhista de Israel, convidou Ben-Gurion para se juntar ao partido e elogiou sua capacidade de tomar decisões difíceis e impopulares no cargo. Durante o último ano de Ben-Gurion, o Egito surpreendeu Israel ao lançar a Guerra do Yom Kippur em 6 de outubro de 1973. Enquanto as forças de defesa de Israel contra-atacaram com sucesso, o exército egípcio restabeleceu posição no Sinai, abrindo caminho para o Egito recuperar a região. Como parte dos acordos de Camp David e do Tratado de Paz entre Egito e Israel, do final dos anos 1970, enquanto Israel e o mundo focavam nas negociações de paz, Ben-Gurion teve uma hemorragia cerebral em meados de novembro. Ele morreu em 1º de dezembro de 1973, aos 87 anos de idade. Ele foi enterrado ao lado de Paola em Sde-Boker, em um túmulo marcado com as datas de seu nascimento, morte e chegada à Palestina.
Um homem de baixa estatura física, com apenas 1,5 m, David Ben-Gurion se destacou entre seus contemporâneos como o pai fundador do Estado de Israel. Introduzido às ideias sionistas desde cedo em sua cidade natal de Ponsk, na Polônia do Congresso, Ben-Gurion mudou-se para a Terra Santa, controlada pelos otomanos, em 1906 e dedicou sua vida à criação do Estado de Israel como um Estado judeu. Durante os primeiros estágios de sua carreira política, Ben-Gurion era um agitador de esquerda que lutava para conquistar um grande número de seguidores para sua visão de um Estado judeu socialista na Palestina. Após se tornar líder do Yeshuv, na década de 1930, Ben-Gurion adotou uma abordagem mais pragmática, enquanto buscava a independência judaica antes da Segunda Guerra Mundial. Embora tenha permanecido à sombra de Chaim Weizmann no cenário internacional, Ben-Gurion moldou a agenda do movimento sionista global, mas pôde fazer pouco para evitar o início da Segunda Guerra Mundial e a destruição dos judeus europeus. Após apoiar os esforços dos aliados para derrotar a Alemanha nazista, Ben-Gurion apelou por assistência americana para desafiar a política britânica na Palestina, garantindo a retirada britânica da Palestina e o plano de partilha da ONU, que possibilitou a criação de Israel em maio de 1948. Após a independência, Ben-Gurion permaneceu no comando para guiar o novo Estado através de grandes crises, expandindo as fronteiras do país e construindo alianças com os Estados Unidos e a Europa Ocidental, apesar de, por vezes, atrair condenação internacional. Embora suas tendências autocráticas tenham feito com que seus companheiros de partido perdessem a confiança em sua liderança, Ben-Gurion foi essencial não apenas na fundação de Israel, mas também para garantir sua sobrevivência contínua. Ele é considerado hoje o mais proeminente dos pais fundadores de Israel. O que você acha de David Ben-Gurion? Ele foi um estadista visionário que criou um refúgio seguro para Sassul, para a nação judaica, após os eventos traumáticos da Segunda Guerra Mundial? Ou ele carrega parte da responsabilidade pelo início da Primeira Guerra Árabe-Israelense e pelo conflito que tem moldado a região desde então? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.